pessoal, para você que nos acompanha. Hoje o Papo de Mulher saiu novamente do estúdio e está em um espaço inovador e dá para dizer de superação, que logo mais vai inaugurar aqui em São Miguel do Oeste, para falar um pouquinho desse local. Inclusive, para você que é de São Miguel do Oeste, já deve ter passado por aqui, em frente ao Cicobi São Miguel, um espaço diferenciado, que vai trazer muitas novidades. E é justamente sobre essas novidades que nós vamos conversar agora com a Raquel Lima, ela que é a gestora educacional, pedagógica aqui do Supera. Bom, já falei demais. Raquel, tudo bem? Tudo bom. Vamos falar um pouquinho para o pessoal o que é esse método Supera que vocês estão trazendo para São Miguel. O Supera é uma rede de ginástica para o cérebro que já tem 14 anos. Ele foi criado pelo Antônio Carlos, ele é um engenheiro. O filho dele tinha 13 anos na época e tinha bastante dificuldade na escola. Então ele resolveu procurar alternativas para estimular o menino para que ele fosse melhor nas atividades dele. Então ele começou a procurar aula de reforço e inúmeras coisas quando ele se deparou com o ábaco. Quando ele conheceu o ábaco, ele descobriu que o ábaco trazia foco e concentração para que o filho dele pudesse desenvolver os estudos. Então ele introduziu o ábaco no ensino da criança e começou a desenvolver outras ferramentas para potencializar o cérebro. Hoje o Supera, a base do Supera é o ábaco, mas nós temos 6 ferramentas para desenvolver o cérebro das pessoas. O que seria esse ábaco? É o ábaco, brinquedo? Ele parece um brinquedo, né? Tem gente que eu mostro o ábaco e fala assim, meu filho já brincou com isso, eu brinquei com isso quando eu era criança. O ábaco é um instrumento milenar, é uma calculadora. Nesse momento ele está zerado, não tem nenhuma conta nele. E esses pontinhos vermelhos significam o quê? São só colunas de referência, porque você tem que ter referência para fazer os cálculos no ábaco. O ábaco é um instrumento milenar, criado na China, mas esse modelo é um modelo japonês. Uma coisa interessante é que aqui as pessoas, quando elas estão querendo se distrair, elas vão para a praça e tomam um chimarrão, conversam com os amigos. Os japoneses são fechados, então eles se reúnem em grupos e jogam o ábaco. Eles brincam com o ábaco. E é interessante a gente pensar porque os japoneses têm uma longevidade maior que a nossa e a qualidade de vida deles é muito boa, porque eles não têm perda cognitiva, porque o ábaco é um grande auxiliar para isso. Faz parte do dia a dia do japonês? Faz parte do dia a dia do japonês. Além do ábaco, a gente tem a apostila de exercícios cognitivos, que é uma coletânea de exercícios que trabalham com raciocínio, lógica, concentração, memória, noção visoespacial. Então é bem amplo a quantidade de exercícios. A gente trabalha com jogos, olha só que divertido, aprender jogando, né? Então as pessoas se desenvolvem brincando. A gente tem dinâmicas, tem a nossa plataforma de jogos online e a neuróbica. Já ouviu falar de neuróbica? Não, vi a neuróbica já. Neuróbica. Neuróbica, ele é algo que a gente faz no nosso dia a dia de uma forma diferente. Essa semana a gente lançou o desafio no Insta para os nossos seguidores, escovar o dente com a mão não dominante. Com isso você estimula o teu cérebro. E os nossos exercícios, as nossas 6 ferramentas, elas são utilizadas sempre com base na novidade, variedade e grau de desafio constante. Porque o nosso cérebro ele é preguiçoso. Então ele precisa ser estimulado de formas diferentes, gradualmente mais difíceis e diversas. Então sempre tem algo novo, diversificado e sempre um grau de desafio crescente. Certo, Raquel, vocês falam muito em ginástica do cérebro, né? O que seria fazer uma ginástica com o cérebro? O termo ginástica é utilizado exatamente em analogia à ginástica da academia. A gente tem costume de cuidar da saúde, a gente vai para o médico, a gente vai para a academia, a gente malha, a gente se preocupa com o físico e com a saúde e ninguém se preocupa com a saúde da mente. Ginástica para o cérebro é porque a gente vai exercitar o cérebro, a gente vai fazer com que ele crie novas conexões neurais, novas sinapses. Com isso ele vai aumentar a nossa memória, o nosso foco, a nossa concentração e potencializar o nosso cérebro. Por isso o termo ginástica. Preguiça de pensar? Da nossa zona de conforto, porque o cérebro ele é preguiçoso, o nosso cérebro é preguiçoso. Já ouviu falar que a gente utiliza só 10% do cérebro, Já né? falar.
O que não é verdade, porque se fosse verdade, você lesionou o teu cérebro, você teria 90% do cérebro para utilizar. Então a gente não usa 10%, a gente estimula 10% o nosso cérebro. Então se a gente faz exercícios e desenvolve o cérebro, ele consegue ter um resultado muito melhor, porque ele não fica guardadinho 90%, ele só não é estimulado, ele só não recebe os estímulos necessários para ter uma performance melhor. Certo. E o que eu, como ser humano, ganho exercitando o cérebro, além da inteligência cognitiva? Você ganha tudo. A gente conversa com as pessoas e tem muita gente que diz: eu não preciso disso, porque eu sou muito ativo, eu tenho as minhas atividades, eu leio bastante, meu filho é muito inteligente. Não é relativo à inteligência. A ginástica para o cérebro vai além disso. Por exemplo, você é uma pessoa muito dinâmica, tem muitas atividades, está sempre numa correria. Já saiu de casa para ir no mercado e foi parar no trabalho? Várias vezes. E sempre pelo mesmo lugar. Sempre pelo mesmo caminho. Você já foi abrir a geladeira para pegar alguma coisa e não sabia o que era que foi pegar? Já saiu de casa para entrar no carro e percebeu que esqueceu a chave? As pessoas costumam dizer... A gente diz que isso é um hábito. E diz, quem não tem cabeça tem pernas. E o que o Supera faz, ele te dá a cabeça. Ele vai te dar a concentração, vai te dar o foco, vai te dar a memória para você saber o que você está fazendo, para não ter que fazer duas vezes. Por exemplo, ler. É muito bom ler. Mas se você não tiver uma boa memória, você não vai lembrar do que você leu. Um filme que você assistiu, às vezes uma série que você está assistindo, aí você encontra teu colega, também estou assistindo. Lembra aquele episódio? Não lembra. Porque a gente não tem uma boa memória, a gente precisa trabalhar a memória para que ela se potencialize. Por isso o Supera é importante para todo mundo. Legal. E para esse todo mundo, tem faixa etária específica? A partir de qual idade, até que idade? A gente atende todas as idades. E cada idade a gente tem um benefício específico. Por exemplo, as crianças, a partir do momento que elas estão alfabetizadas, elas já podem vir para a nossa escola. As crianças a gente trabalha com foco, concentração, memória. Não é uma aula de reforço. A gente ensina eles a aprenderem. A gente faz com que ele tenha foco e concentração e desenvolva em todas as áreas da escola. Então ele vai melhor na escola, vai tirar notas melhores. A possibilidade dele passar num vestibular que ele queira é grande, se posicionar melhor no mercado de trabalho. Além disso, a gente trabalha com o socioemocional da criança. A gente ensina ele a ganhar, a perder, respeitar o amigo quando o amigo ganha. A gente ensina ele a respeitar a vez dele. A gente ensina ele a criar estratégias. Perdi por quê? Vamos pensar, vamos tentar criar uma estratégia melhor para ganhar da próxima vez. Então, tudo isso é estimulado no Supera. Para os adultos, a gente trabalha com a memória de trabalho. A gente está ali trabalhando, toca o telefone, se perdeu do que está fazendo. Ou está fazendo alguma coisa, parou por algum motivo, tem que voltar tudo do começo. Então a gente cria uma memória de trabalho e com isso a pessoa potencializa seus resultados, alcança uma alta performance e desenvolve melhor. É o que a gente quer, fazer mais coisas em menos tempo, Para o pessoal que está fazendo, então, concursos, acho que ajuda bastante. Para concurso é muito bom, porque ele vai criar memória de trabalho e foco. Então, você vai conseguir estudar menos tempo com mais resultado. Não é decorar, é aprender. E é isso que a gente traz aqui. E o idoso? E para o idoso, o benefício é espetacular. O que a gente mais fala é que ele posterga os sintomas de doenças degenerativas do cérebro, como, por exemplo, o Alzheimer, demências. Isso é muito importante, a gente chegar numa idade avançada, conseguindo lembrar o que a gente fez, lembrar a nossa vida, lembrar nossas histórias, né? Todo mundo se preocupa com isso. Então, o Supera é muito bom para ajudar nesse aspecto. Mas também o idoso, ele cada vez se isola mais. Ele acaba tendo menos atividades, menos histórias para contar, as histórias se repetem, os filhos se cansam, os netos não têm paciência, então eles acabam se isolando. O Supera, como trabalha com o socioemocional, ele traz o aluno de volta para as atividades. Ele coloca o aluno num grupo, ele vai se sentir mais autoconfiante, mais animado, as dinâmicas vão dar essa autoestima para ele. E aí ele vai chegar em casa e vai conseguir se relacionar melhor com os filhos, com os netos.
É muito interessante que os idosos, depois de 3 meses, os filhos já começam a perceber a diferença neles. É isso que eu ia te neles. perguntar, tipo, tem um tempo mínimo que já dá para perceber alguma diferença? Com 3 meses você já consegue perceber uma evolução na pessoa, né? Tanto na criança quanto no idoso, no adulto, em 3 meses já percebe a diferença. O nosso prazo que a gente diz para ter uma transformação realmente na vida é 1 ano e meio. Mas não que você tenha que parar de fazer o Supera, porque como uma academia, se você quiser continuar fazendo, você continua se desenvolvendo, tem que continuar exercitando o cérebro. Certo, Raquel. E agora vocês ainda não abriram a escola, né? Para quem quiser, por exemplo, já saber um pouquinho mais sobre o método, como é que pode fazer? Porque a gente sabe que nós estamos, parte da sociedade está em quarentena, estamos meio isolados, estamos nos cuidando. O Supera, ele pode auxiliar as famílias a superar um pouco esse momento, né? Sim. Superar? O Supera, a gente não fez a nossa inauguração ainda, foi postergada provavelmente só em agosto, a gente vai fazer a nossa grande inauguração. Mas a gente já está começando com atendimentos virtuais. Então a gente faz uma consultoria online, apresenta o nosso método através da plataforma Zoom ou Skype. Em alguns casos a gente até adaptou com o WhatsApp, então a gente consegue fazer esse atendimento para apresentar o nosso trabalho e a gente está com o programa Antecipe Sua Matrícula. Quem tiver interesse faz a matrícula agora e a gente está bonificando com 2 meses de aula virtual grátis, né? E começa a pagar só mais para frente. E é uma oportunidade. É uma oportunidade. Quem, por exemplo, tem os pais que estão trabalhando em home office, os filhos. O Supera, ele é muito legal, porque como ele estimula a criatividade e a autoestima, as pessoas nesse momento, elas estão ficando tristes, deprimidas, preocupadas, elas precisam se reinventar. E o Supera ajuda nisso, porque como ele desenvolve a criatividade, ele vai desenvolver esse lado das pessoas, para que elas consigam pensar em alternativas para sobreviver a esse momento de crise, né? Legal. E outra coisa legal, que como a gente está dando essas aulas virtuais, as pessoas podem estimular o seu cérebro no conforto do seu lar, não precisam vir até a escola, e é uma dinâmica diferente, são atividades diferentes, né? Que vai ter algum resultado bom. Lógico, um acompanhamento. Nós damos um acompanhamento. A nossa pedagoga, a gente já tem até turma formada que já começaram as aulas assim. Que legal. Então, a gente vai encerrar a entrevista por aqui, o nosso tempo está acabando, mas eu quero que a Raquel deixe um desafio para vocês que estão nos assistindo e que vocês fiquem ligadinhos depois desse desafio. Amanhã a gente apresenta nas nossas redes sociais o resultado do desafio. E vamos ver se você acertou ou você errou. Então vamos lá, Raquel. Por que hipopótamo tem 10 letras e eventualmente 13? Eu não entendi nada o que tem a ver o hipopótamo com eventualmente, mas eu acho que eu estou precisando de ginástica. Raquel, muito obrigado. Fiquem ligados que amanhã vocês vão saber o resultado. Obrigada, Marília, por essa oportunidade. E vocês estão todos convidados a agendar a sua aula online, a sua demonstração online. Estamos ansiosos para receber vocês no nosso espaço, logo que tudo isso passar. E vai passar, né? E vai passar, tudo passa, né? Tudo pode ser superado. Sim, precisando, o Supera está aí para ajudar vocês. Fica o convite então para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre o método. Procure pela Raquel. Raquel, qual que é o contato de vocês? O nosso telefone é 99906-2394. É o WhatsApp também? É o WhatsApp também. Então fica o WhatsApp, o canal aberto para você que quer tirar suas dúvidas. Obrigada. E qualquer coisa a gente está no Insta e no Face também, só seguir a gente. Acompanha lá que tem muita dinâmica bacana. Muitos desafios.